Shalom Shabbatot a todos. 2 Shabbats, 2 festas. Irmãos, ontem a festa de Pêssah foi maravilhosa. Foi maravilhosa. Nós só temos a agradecer a todos que participaram, a todos que se deram, que trabalharam nessa festa. Que o Eterno receba cada ação sua diante do teu altar. Nós não temos palavras para agradecer, porque tudo que falarmos irá ser pouco e não será verdadeiro. Mas muito, muito vocês nos ajudaram ontem. Apesar de que essa festa foi uma festa que nós tivemos que acertar muitas coisas antes. E creio que nós ainda iremos acertar muito mais, porque o cair é do homem, mas o levantar é de Elohim. Amém? E vocês são parte desse contexto. Todos aqueles que estão pela internet, que também contribuíram, que nos ajudaram, que deixaram as suas cidades e vieram estar conosco. Nós somos muito gratos. O Eterno há de trazer para vocês toda sorte de bênçãos físicas e espirituais, porque cumprir o mandamento não é apenas celebrar Pêssah, mas é cumprir de todo o coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Amém? Então, por isso eu quero agradecer a vida da Marilda, que veio de Minas Gerais. Cadê você, Marilda? Marilda veio de Minas Gerais. Muito obrigado pela sua presença. Essa casa é sua, a senhora sabe disso, né? Também quero agradecer a Natasha. Natasha, essa jovem que está aqui na frente, veio de Alfredo Chaves celebrar a Pêssah conosco. Baruch Hashem, né, Leomar? E todos os visitantes que deixaram suas cidades e estão aqui conosco. Amém? Bendito seja o nome de Adonai. Quero agradecer também a todos que pela internet contribuíram. Não estavam presentes fisicamente, mas contribuíram com todos os gastos que nós tivemos aqui. Pêssah não é uma festa simples, barata. Eu não queria dizer esse termo, né? Mas não é uma festa simples e barata. É uma festa que despende de muitos recursos financeiros. E pessoas pela internet nos ajudaram, contribuíram. E isso é maravilhoso, irmãos. Vemos isso diante de todos que estão por toda parte da terra. Não sabemos de onde vem, mas o Eterno provê todas as coisas. E é por isso que a gente canta: louvou-te o teu servo Davi. Porque isso não vem de nós. Não vem de nós. É de toda a congregação. Também gostaria de dar mais um recado, que a tenda de Abraão coloca à disposição de todos os irmãos, todos os elementos, todos os materiais, para que você possa realizar a contagem de Homer conosco. Hoje iniciaremos na Havdalah a contagem do primeiro dia de Homer. Seja um conosco, participe dessa contagem. Não é uma contagem física, é uma contagem espiritual, que você faz para mim, para você e para a sua alma. Amém? Irmãos, hoje nós estaremos estudando uma paraxá especial, porque nós estamos no Shabat de Pêssah. Então nós estaremos estudando o Êxodo do versículo 21 ao versículo 51, como já foi dito aqui, e Números 28, de 16 a 25. Mas além de termos festejado Pêssah ontem, nós temos que compreender algo sobre Pêssah. Nós temos que compreender algo sobre Pêssah. E a palavra, meus irmãos, pode não ser muito boa para nós. Pode não ser muito boa para nós. Por que digo isso? Porque há algo em nós que precisa ainda morrer. Há algo em nós que ainda precisa morrer para que o Corban de Pêssah seja aceito por Elohim. É uma festa maravilhosa? Sim, é uma festa maravilhosa. Mas para que eu e você sejamos aceitos nesse Corban de Pêssah, algo em nós precisa ser morto. E que eu e você possamos fazer morrer esse algo que ainda precisa ser morto nesses 7 dias de Pêssah. No capítulo 12 de Êxodo, versículo 11. Capítulo 12, versículo 11.
Diz assim: assim o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão. Comê-lo-eis apressadamente, porque esta é a Páscoa de Adonai. Antes de você comer a Páscoa, tem 3 coisas que nós devemos fazer. Os vossos lombos sejam cingidos. Cingir os lombos, nós podemos ver lá em Efésios, na carta de Paulo à comunidade de Éfeso. Vamos lá comigo, Efésios 6, versículo 14. Versículo 14, diz assim: estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Irmãos, vão participar comigo. Com a verdade. De que você e eu devemos vestir os nossos lombos? De verdade. E o que isso quer dizer, irmãos? Que temos que ser verdadeiros. Essa é o primeiro item para celebrarmos Pêssego. Segundo, os vossos sapatos estejam nos pés. Estejam os vossos sapatos nos pés. O que isso quer dizer? Vamos lá em Isaías 52. Versículo 7. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que proclama paz, que anuncia coisas boas e que faz ouvir a salvação, e que diz a Sião: o teu Elohim reina. Esse é o sapato que você deve calçar. Esse é o sapato que você deve calçar, para que Pêssego possa ser celebrada e aceita diante do Eterno. Vosso cajado na mão. O que significa esse termo? Vosso cajado na mão. Cajado significa símbolo de justiça e equidade. Seja justo para você mesmo e para o seu próximo. Seja justo. Assim, preparado todos esses ornamentos, todo esse símbolo de cingir os lombos, calçar os sapatos e levar no cajado na mão, nós estaremos preparados. Para quê? Para celebrar Pêssego rapidamente. Para celebrarmos Pêssego rapidamente. E aí, meus irmãos, é que nós vamos aprender que esse rapidamente tem um significado muito especial, Francisco. Tem um significado muito especial. É representado pela letra Gimel. Gimel, a 3ª letra do alfabeto hebraico, que diz de uma urgência, diz de uma pressa para que você possa celebrar Pêssego. Mas como eu e você vamos celebrar Pêssego? Com malícia, com inimizade. Como eu e você vamos celebrar Pêssego dessa forma? Com o coração despreparado, com a alma despreparada. Por isso que isso precisa morrer em nosso meio, irmãos. Isso precisa morrer agora, apressadamente, para que eu e você estejamos o nosso corbã de Pêssego aceito. Gimel, na guimetria das letras hebraicas, significa urgência. A consoante hebraica também tem um outro significado, traz um outro significado, de recompensa e punição, as quais possuem o objetivo mútuo, recíproco, de trazer ao ser humano a correção da alma. Se juntarmos o primeiro significado, que é a urgência, com o segundo significado, que é a recompensa e punição, nós vamos conseguir entender o que diz Deuteronômio 30. Vai lá comigo, Deuteronômio 30. Vou repetir. Se juntarmos o significado o primeiro significado da palavra, que é urgência, com o segundo significado, que é recompensa e punição,
conseguiremos entender e compreender o que diz no versículo 15 de Deuteronômio: somente hoje, hoje te proponho a vida e o bem, a morte e o mal. Vocês entenderam? Se juntarmos a urgência com o segundo significado da letra Gimel, que é recompensa e punição, vamos entender que hoje o Eterno nos proporciona a oportunidade de escolhermos entre o bem e o mal, de fazermos separação entre o santo e o profano, de acabarmos no nosso meio com a inimizade e vivermos o amor de Elohim. Tal preceito, a Torá diz que este preceito deve ser observado por todos. Não é só pelo ministrante, não é só pelo idoso, não é só pela criança, é por todos. Todos. Êxodo 12:47, você pode observar isso. Êxodo 12:47. Diz assim: toda a congregação de Israel o fará. Mas nota-se, irmãos, que no versículo 48, nós temos duas situações para aprendermos. Olha só, versículo 48 diz assim: porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar Pêssah ao Eterno, seja-lhe circuncidado todo macho, então chegará e a celebrará, e será como o natural da terra. Nenhum incircunciso dela comerá, nenhum incircunciso dela pode comer. Nenhum incircunciso. Se o seu coração ainda precisa se circuncidar, circuncide, para que possamos comer Pêssah. O 49, a pastora quer que fale. A mesma lei, dessa mesma lei que nós acabamos de ler, haja para o natural e para o estrangeiro que peregrinar entre nós. Mas todos teremos que circuncidar o nosso coração. Todos, para que possamos celebrar Pêssah. Aí, irmãos, você nota da urgência disso. Da urgência disso. Nota-se que a proibição de celebrar Pêssah aqui não está sobre o estrangeiro. Não está sobre o estrangeiro. O estrangeiro é convidado a celebrar conosco. A proibição está em você celebrar com um coração incircunciso na presença do Eterno. Essa é a proibição. Então nós temos duas proibições em Pêssah. A primeira, retirar o fermento, que eu e você devemos retirar. A segunda, ser circuncidado o nosso coração. Não é só o fermento que nós devemos fazer. Nós devemos também retirar o prepúcio do nosso coração. Aquilo que está em excesso no nosso coração. E não vire para mim, irmãos, e diga que o seu coração está tratado. Não diga. Porque você estará falando uma mentira. O meu e o seu coração precisa ser cotidianamente tratado. Por isso que o Eterno diz: eu tenho prazer na morte dos meus santos. Eu tenho prazer que os meus santos matem a sua natureza carnal e vivam de forma espiritual na minha presença. É isso que diz Adonai. Incircunciso significa um coração não responsível a Elohim. Não responsível a Elohim. Lá em Atos 7:51 você pode achar isso. Ou seja, não consagrado a Adonai. Aquele que possui a cerviz dura e que sempre resiste ao Espírito do Santo. Ao Espírito do Santo. Do Santo de Israel. Então, se você resiste à ordem de Adonai, você resiste ao Espírito do Santo. Vocês estão conseguindo entender isso? Amém. Um exemplo claro de um homem incircunciso é aquele que afronta a Elohim.
aquele que afronta Elohim. Nota-se que ali em 1 Samuel 17, 1 Samuel 17, 23, 17, 23, diz assim: estando Davi ainda a falar com eles, veio subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Quando essas palavras que Davi ouviu, está aqui que ele repetiu no versículo 10. O filisteu disse assim: hoje desafio as fileiras de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo o seu exército as palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. Mas aí Davi no versículo 24 continuou: quando todos os homens de Israel viram aquele homem, fugiram de diante dele e temeram grandemente. Diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, Elohim o acumulará de grandes riquezas e lhe dará sua filha, e fará a casa de seu pai livre de impostos em Israel. Mais à frente, ouvindo essas palavras, no versículo 31, ouvindo as palavras que Davi falara, mais em cima, no versículo 28, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a sua ira contra Davi, porque ele não queria que Davi conversasse sobre esse assunto, né? Mais à frente diz assim, porém, no versículo 34, porém disse Davi a Saul: teu servo apacenta as ovelhas de seu pai. Sempre que vinha um leão ou um urso e tomava um cordeiro do rebanho, eu saía após ele e o matava. Arrancava o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, segurava-o pela barba e feria-o, matava. O teu servo matava assim um leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porque afrontou o exército do Deus vivo. Olha a audácia, olha a coragem de Davi, que seja exemplo para nós, para que nós possamos ter coragem de circuncidar o nosso coração e de dizer para esse homem interior que ele não prevalecerá contra Elohims. É isso que Davi falou. Não prosperará esse circunciso que afronta o exército do Elohims vivo. Em Atos 7:51, Paulo dizendo ali, diz assim: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito do Santo, assim vós sois como vossos pais. Herdamos uma herança de nossos pais que não podemos continuar, que é um coração incircunciso. Circuncidai-vos para Adonai, diz o profeta. Jeremias 4, no versículo 4, diz isso: circuncidai-vos para Adonai, e tirai os prepúcios do vosso coração, ó homens de Judá, e habitantes de Jerusalém, para que a minha indignação, a indignação de Elohims, não venha sair como fogo, e arda de modo que não haja quem a apague. Porque passará o tempo, irmãos, passará o tempo, por causa da malícia das vossas obras, da malícia das vossas obras, da sua língua, da sua inimizade, da sua contenda, das obras da carne, da sua ira, daquelas que estão previstas lá em Gálatas. Vamos lá, Gálatas 5, 19 e 21. Meus irmãos, eu vou me expor diante de vocês. Eu vou me expor diante de vocês. Ninguém gosta de ser exposto, eu também não. Mas eu vou me expor diante de vocês. Eu estava com uma ferida na minha alma muito gradativa. Vinha crescendo gradativamente. Crescendo gradativamente. E eu orei ao Eterno e falei: Senhor, eu quero romper com isso. Eu quero romper com isso, que isso não está me fazendo bem. Por causa de uma língua, por causa de uma irritação, por causa de algo que te machuque,
você peca diante de Elohim. Não somente aquele que ofende o seu próximo, mas aquele que guarda o rancor, peca diante de Elohim. E eu virei para o Eterno e falei: Eterno, eu quero que o Senhor me mostre o meu erro, porque para mim a minha alma já estava curada, mas eu quero que o Senhor mostre o meu erro, porque é assim que nós somos. Nós achamos que a nossa alma não precisa de cura, está curada. Eu sou o santo. Não é assim que nós pensamos? Mas não, a minha, a sua alma precisa de cura. E aí o Eterno me disse assim: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Não são os vossos pensamentos. Os meus caminhos não são os vossos caminhos. Eu chorei. Porque eu entendi que o Eterno estava falando comigo, que a minha alma precisava de ser tratada. Amém, pastora. Amém. Amém. Isso é comer a Páscoa apressadamente. Fala no celular, pastor. Irmãos, isso é comer a Páscoa apressadamente. Apressadamente, comer com diligência, para ouvir aquilo que o Eterno está nos falando, para acertarmos. Nós não podemos considerar e olhar para o nosso coração, que o jeito de ser humano é esse, e de achar que nós estamos prontos. Nós não estamos prontos. Não confie em nós mesmos, em você mesmo. Não confie, deixe Elohim prescrutar o seu coração. Amém. E coma a Páscoa apressadamente, com diligência de entendimento. Amém. E prontidão para obedecer com alegria, para obedecer com prazer. Não é fácil, mas Ele está pronto para te ajudar e te atender e te curar. Amém, amém. E aí, irmãos, eu estava dirigindo e conversando com o Eterno e falando: Senhor, eu preciso cumprir a Tua palavra. Eu não posso estar ali e ensinar e não viver aquilo que o Senhor estabeleceu para nós. E aí eu chorava. E quanto mais eu chorava, mais eu chorava. Quanto mais eu chorava, mais eu chorava. E aí o Eterno, eu pedi ao Eterno uma coisa. Lá em Mateus 6, nós tínhamos recebido essa semana. Nessa semana a gente tinha recebido essa palavra. Eu não sei quem foi que entregou. Mateus 9. Não, Mateus. Irmãos, perdi. É aquele que fala assim, que nós devemos amar os nossos inimigos. É Mateus. Me ajudem aí que eu perdi aqui. Mateus 5, versículo 43. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai para os que vos perseguem, para que sejais filhos de vosso Pai que está nos céus. Ele faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e envia chuva sobre justos e injustos. Se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os cobradores de impostos também os mesmos? Sede vós, pois, perfeitos. 47. E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Meus irmãos, eu dirigindo, eu orei isso ao Eterno, eu orei essa palavra ao Eterno, que me veio essa palavra na mesma hora, e eu pedi ao Eterno: Eterno, eu não quero ser mais assim. Por favor, faça-me entender essa palavra e faça-me viver conforme esta palavra. Eu quero amar aqueles que me odeiam. Eu quero amar aqueles que não me amam. Aqueles que falam mal de mim, eu quero amá-los. E o Eterno, irmãos, naquela semana, fez algo profundo na minha vida. Fez algo profundo na minha vida. Eu senti isso, ninguém viu. Mas eu senti no meu coração o que o Eterno fez. Aí está o milagre.
Aí está o milagre. Aí está o milagre. Eu fui para o Rio de Janeiro, na outra semana, e o Eterno falou grandemente, né, Leomar? E o Eterno falou grandemente. Agora, se eu tivesse aquela mágoa no meu coração, eu não receberia palavra alguma para levar ali ao pastor Isaac. Não receberia. Não seria usado na mão de Adonai. Seria contaminado. Estaria contaminado. Então, irmãos, isso é peça. Isso é preparativo para a peça que eu e você precisamos fazer. Não se engane a você mesmo. Não se engane. Você precisa mudar. Você precisa mudar. Pois assim, os pés precisam estar calçados, irmãos. Calçado para anunciar boas novas. É aquilo que a gente falou no início. Dos vossos lombos cingidos, os pés calçados, trazendo o significado de prontidão. Você precisa estar pronto para quando o Eterno quiser te usar. Aí a palavra diz assim, não é boa a vossa jactância. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Limpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque o Machia, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso façamos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia que há em nosso meio, mas com os asmos da sinceridade e da verdade, que é isso que é cingir os nossos lombos, com os ázimos da sinceridade e da verdade. Tanto a retirada do prepúcio do coração, que é a circuncisão, quanto a retirada do fermento, possui o objetivo único de extirpar da nossa vida a maldade e a malícia das nossas obras. Se Elohim viesse para você hoje e falasse para você, meu irmão, o que você tem nas mãos para me apresentar? O que você tem para apresentar? Responda para você mesmo. O que você tem nas suas mãos para apresentar a Adonai hoje? De mãos vazias não se apresentarás, com gratidão retribuirás a tudo que Adonai tem feito por mim e por você. Quando nós falamos isso, não quer dizer que você deve tirar uma oferta do seu bolso apenas e depositar no gasofilácio, não. Há muito mais, há um sentido muito maior atrás de mãos vazias não se apresentarás. Há um sentido mais nobre que eu e você precisamos aprender. O que tem nas suas mãos para apresentar a Adonai em peça, irmãos? O que tem? Isaías capítulo 1 fala isso, Leomar. Mas não é boa a nossa jactância. Por isso que Yeshua disse para mim e para você que todos nós temos que tomar o cálice. Todos nós temos que tomar esse cálice. Lá em Mateus 26, 27, você pode ir lá comigo? Mateus 26 e 27. Vamos ver o que Yeshua fala. Yeshua é sábio, irmãos. Nós é que não somos. Nós somos ignorantes e não conseguimos entender sequer o que Yeshua está falando nesse contexto. Versículo 28 diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Primeiro ele fala, no versículo 27 ele fala, cadê aqui? Então tomou o cálice, tendo dado graças, deu aos seus discípulos, dizendo: bebei todos. Ele não falou bebei só um ou outro, ele falou bebei todos. Todos. Inclusive aquele que o havia de trair. Inclusive aquele que o havia de trair, Judas, que estava com fermento em seu coração, que não sabia o que era apresentar mãos vazias diante de Adonai,
que tinha o coração no dinheiro. Hã? Mãos cheias, perdão, irmãos. Não sabia o que era apresentar mãos cheias diante de Elohim. Não sabia, por causa da ganância, da malícia das suas obras. Mas ele foi convidado por Yeshua a tomar do cálice da salvação. Ele foi convidado, como eu e você somos convidados, a tomar o cálice de Pessa. Examine-se, pois, um homem a si mesmo. Não sou eu que vou examinar vocês, e não é vocês que vão me examinar. Examina-se o homem a si mesmo no seu interior. E assim coma deste pão e beba deste cálice. Versículo 26 diz assim: porque todas as vezes, é isso mesmo? Não. Eu estou em 1 Coríntios, é isso mesmo, irmãos. Eu estou em 1 Coríntios, desculpa. Estou em 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11, 26. No versículo 28, Francisco, ele diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Versículo 26 diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais novamente a morte do Mashiach, até que venha. Versículo 27, portanto, qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Mashiach indignamente, será? Nossa, que congregação que não fala. Será? Amém. Quem beber indignamente será culpado. Portanto, qualquer que comer deste pão e beber deste cálice indignamente será culpado de profanar o corpo do sangue do Mashiach. Você será culpado de profanar o que é santo. O que é santo. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Mashiach. No versículo 30, você lê para mim. Por causa disto, o corpo, Roberto, fala da divisão, porque essa é a divisão que é entre a casa de Israel e a casa de Davi, que no final serão uma só. Então, quando você come a Páscoa e bebe indignamente, você peca contra o corpo, você peca contra a unidade que deve haver. Porque há uma só fé, há um só batismo, há uma só esperança, há um só Deus, há um só Senhor. Exatamente. O pecado contra o corpo é o pecado contra a unidade. Então, se você divide, você não é um homem ou uma mulher íntegra, ou íntegro, não é? Você não é, porque você dividiu. Mesmo que você possa não concordar com aquilo que o seu irmão fez, e às vezes o seu irmão pecou de verdade, mas ele é o seu irmão, não é o ímpio o seu irmão. Ele é o seu irmão. Você terá que, de alguma forma, buscar em Elohim a forma de ajudá-lo, para que ele saia daquela situação. E você não peque contra o corpo. O pecado contra o corpo é o pecado contra a unidade. É esse pecado que nós temos vivido sofrendo por causa de pecarmos contra os pais. Esse é um pecado comunitário. Que divide. Que divide com os pais. Então, nós, quando estamos indo para o Rio, para reconquistar aquele local, indo, que eu estou falando, invisivelmente e espiritualmente, é para conquistar aquele local litúrgico e refazê-lo reviver outra vez. Isso chama unidade com os pais. Se nós não acertarmos aqui em Páscoa, não temos como, ou não tem como você ajudar o pastor Isaac, onde é uma tarefa nossa. Infeliz de nós se não ajudarmos. Infeliz. Por isso que ele está jogando tão pesado conosco, com esta questão da unidade com o corpo. Não, a unidade não é uma coisa física. Não, desta coisa. Isso. Fala você. Não, eu comentei que
A inimizade não é só dentro do nosso contexto como congregação. O corpo é algo muito mais amplo, muito do que maior, somente né? nós, né? Mas ela começa aqui. Começa aqui. É. Nós seremos julgados primeiros, Ela irmãos. começa aqui. Nós seremos julgados primeiro. Por causa disto, há muito entre vós fracos, Dorme. doentes e muitos que dormem. Isso. Não reclame da sua doença. Não reclame porque você está fraco. Veja primeiro a situação da sua alma. Amém. Eu estava conversando com o pastor Isaac, lá no Rio de Janeiro, e ele tocou justamente nesse ponto uma hora. Nem sei se você estava junto, Léo. Ele falou assim que as pessoas querem ser curadas, né? E nós precisamos levar a cura para as pessoas. Aí eu falei para ele, pastor, eu concordo plenamente com isso daí. As pessoas querem ser curadas e nós temos que fazer isso porque nós somos o braço de Adonai. Nós somos o braço de Adonai. Ele fala isso na sua palavra. Então nós temos que fazer isso. Mas o que o povo mais precisa não é da sua cura física. Sabe, Jorge? Não é da sua cura física para você ter uma perna para andar ou para ter um olho para ver. Não é essa cura. O que nós precisamos é primeiramente a cura da alma. É a cura da alma, porque uma alma ferida traz para nós muitas outras enfermidades. Você vê o que está sendo falado aqui na palavra. Há muitos de vós doentes por causa disso. Há muitos de vós que dormem por causa disso. Aí vem o profeta lá em Isaías 51. Vem o profeta desesperado, clamando: desperta, desperta, levanta-te, Jerusalém, que bebestes da mão do eterno cálice do seu furor. Bebeste e sorvestes os sedimentos do cálice do atordoamento. O profeta vem desesperado, gritando, igual um louco. Igual um louco. Não tem resposta. É igual eu pergunto aqui, congregação. É a mesma coisa. Diga amém. Diga isso, diga aquilo, mas diga. Seja firme no seu contexto, na sua convicção. Desperta. Não podeis beber o cálice do eterno e o cálice dos demônios. Não podeis beber dois cálices. Ou você bebe o cálice do eterno, ou você bebe o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa de peça e da mesa dos demônios. É santo e profano. Não há como juntar os dois, irmãos. Estavam ali ontem pastores, vários pastores de várias congregações, de várias denominações, e bebendo e participando, e tendo aquilo ali como algo santo. Com lágrimas nos olhos, pastor, observando. A pastora estava na mesa junto com eles. E eles chorando, porque estavam tendo o privilégio de fazer o que nós muitas vezes desprezamos. Chorando porque tiraram deles a oportunidade, pela doutrina cristã, tiraram deles a oportunidade de ser um com os pais. Amém, pastora? Amém. É isso que falta a nós, irmãos. Retornar é isso. Retornar é isso. Pois o profeta Isaías diz, assim está escrito: contudo, o Eterno espera para ter misericórdia de vós. Ele se detém por um tempo para se compadecer de vós, de mim e de você. Pois o Eterno é o Elohim de justiça. Em marcha, em marcha, em marcha, rapidamente, depressa, com urgência. Entenda, em marcha, os que nele confiam. Por um breve momento. Uma fresta da porta se abriu. Um breve momento. Um breve momento. Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Eterno. Isso é o que o Eterno tem dito para nós.